Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma revisão hoje sobre os modelos teóricos. Dentro desses modelos teóricos, a criminologia é dividida entre a fase pré-científica, e a fase científica. Na fase pré-científica, ou também chamado de antecedente científico, as investigações criminológicas se davam com base em pseudociências ou ciências ocultas, ou seja, com base em superstições, como por exemplo a demonologia. Depois iniciaremos o estudo do movimento científico da criminologia. O que significa isso? Significa que a criminologia começa a ser estudada realmente com viés mais científico e análise de métodos próprios. Vamos ver que o patamar de estabelecimento da criminologia como ciência se dá dentro da escola positiva. Por quê? Porque dentro desse movimento científico nós vamos ver as principais escolas, a escola clássica e a escola positiva, que ocorreu a luta entre elas e o estabelecimento da criminologia como ciência na escola positiva. E depois nós vamos ver ainda a sociologia criminal, que está dentro desse movimento científico, que começa o quê? A estudar o fenômeno do crime com base nos fatores sociais, tirando de lado essas questões biológicas ou patológicas ligadas à escola positiva. Dentro depois da sociologia criminal, durante a sala de aula, vamos ver, por exemplo, as teorias de consenso, as teorias de conflito. Bom, mas voltando então lá, a esses modelos teóricos na fase pré-científica, o que é essa fase pré-científica? É aquela fase que se realizavam as investigações criminológicas atreladas ao mundo das crenças e convicções populares, por isso chamado de pseudociências ou ciências ocultas, Então aqui utilizava-se de um falso empirismo, para colocar-se a serviço o quê? De superstições. Por isso que Hans Göpping, esse autor, ainda cita que a criminologia tem uma curta história, porém um longo passado, ou seja, em razão desse antecedente histórico da fase pré-científica. Bom, a primeira que veremos, pessoal, é a demonologia. Segundo a demonologia, ela tenta explicar o crime e o criminoso por meio da origem de demônios, pessoal. Então, a cada criminoso aqui é atribuído um tipo de demônio. Tal foi o seu desenvolvimento que chegou-se a ser catalogado 7 milhões de demônios. E quem sofreu mais aqui, pessoal, foram o quê? Os indivíduos que possuíam doença mental. Por quê? Porque eles eram vistos como endemoniados ou possuídos. Depois nós temos, pessoal, a fisionomia aqui na fase pré-científica. A fisionomia, o aspecto físico determinava as características de índole criminosa do indivíduo. Então a aparência física determinava as virtudes e os defeitos. Então aqui a feiura seria diretamente proporcional à maldade. Aqui a fisionomia a gente vai ver na realidade que depois, posteriormente, lá na escola positiva, dentro do movimento científico, o autor, por exemplo, o Lombroso, que publicou o livro O Homem Delinquente, vai sintetizar bem aqui essas ideias da fisionomia, trazendo a ideia do criminoso nato, Então, olha como a gente vê que é uma evolução ao longo da história, Tanto aqui nessa fase da fisionomia, olha como se dava uma prolatação de sentença lá na época, Se dizia, quando se tem dúvida entre dois culpados, condena-se o mais feio. Então hoje é um absurdo isso, Depois também dentro da fase pré-científica nós temos a frenologia. Para a frenologia, pessoal, o comportamento criminoso está onde? No crânio, Foi difundida pelo médico francês alemão Franz Joseph Gall. Gall criou um mapa cerebral, pessoal, com 38 regiões do cérebro, e que cada parte do cérebro determinava o quê? Uma faculdade de origem criminosa. Então olha só esse determinismo biológico. Para Gall, aqui, a legislação penal deveria abandonar a ideia de se fazer justiça e procurar buscar um método preventivo. Por quê? Porque através da análise dos métodos craniológicos seria possível determinar e localizar os incorrigíveis. Essa fase aqui pré-científica da frenologia, pessoal, dos estudos do mapa cerebral de Gall, depois vai servir também como fundamento para criar-se a ideia de superioridade da raça branca. Por último, nós temos dentro da fase pré-científica a psiquiatria. Aqui na psiquiatria, pessoal, o louco passou a ser tratado como doente que precisava de tratamento e não como endemoniado. Então, o principal mérito foi separar enfermidade mental de delinquência.
Bom, no próximo vídeo começaremos a analisar o movimento científico da criminologia e a escola clássica e a escola positiva. Até a próxima! Olá, alunos, tudo bem com vocês? No vídeo passado, nós vimos a fase pré-científica, que significa que as investigações criminológicas eram realizadas ainda através de superstições ou crenças populares. Vimos que faz parte da fase pré-científica a demonologia, a frenologia, a fisionomia e a psiquiatria. Agora, nós vamos iniciar o movimento científico da criminologia, que significa que o fenômeno do crime passa a ser analisado, com viés mais científico e com análise de métodos próprios. Vamos ver a escola clássica, a escola positiva e vamos ver que o nascimento científico da criminologia se dá na escola positiva. Vamos analisar ainda depois, durante as aulas, a sociologia criminal, em que vamos ver as teorias de conflito e as teorias de consenso. Bom, mas voltando então ao movimento científico, a primeira escola é a escola clássica. Importante a gente ressaltar aqui o contexto histórico em que a escola clássica ela se desenvolveu. Ela se desenvolveu no final do século XVIII como reação ao regime absolutista, com os ideais aqui da Revolução Francesa, para obter, pessoal, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Importante ressaltar aqui para vocês que há até um vídeo no YouTube que chama Paris Suja, que retrata bem as condições desta época. Paris, pessoal, era uma cidade extremamente miserável, com esgoto, a céu aberto, extremamente fétida, com muitas condições de desigualdade social. O rio Sena era totalmente poluído, E eu não sei se vocês se recordam, o rei, o Luís XVI, ele vivia com os nobres em Versalhes, que foi um palácio construído para residir a nobreza. E em razão disso, dessas precárias condições, miseráveis, o povo se revoltou em Paris. Se revoltou e se inicia então, a tomada da Bastilha, que é um símbolo da prisão monárquica na época, e se inicia ali, a Revolução Francesa, pessoal, até o Luís XVI ser guilhotinado, em praça pública, e ali se instalar a República. E por que isso é importante? Isso é importante porque os filósofos da época, foram extremamente influenciados por esses ideais iluministas. O Marquês de Beccaria, ou César Bonesana, escreveu em 1764 o Livro dos Delitos e das Penas. Então, o que ele pregou nesse livro? Ele pregou que, para aquele que cometesse um crime, deveria haver um tratamento humanitário do ser humano e uma pena proporcional. Aqui, pessoal, ele disse que deveria haver uma devoção ao princípio da legalidade. Por quê? Porque, não sei se vocês se recordam, no período anterior, principalmente também na Santa Inquisição, ali havia penas incertas e penas vagas, muitas vezes algumas penas impostas pelo próprio rei e pela própria igreja. Bom, então nesse livro ele pregou o quê? Uma pena proporcional e que o crime deveria estar na lei. Olha só uma das frases previstas no livro de Beccaria. As leis devem ser claras e simples e devem favorecer menos as classes dos homens. Então, os principais fundamentos aqui da escola clássica, o primeiro deles é que vai afirmar que o homem é detentor do livre-arbítrio, escolhendo praticar o crime com base na liberdade que possui. Então vejam que vigora aqui o princípio do indeterminismo. Cometer ou não um crime é uma opção. E por que isso? Porque, segundo aqui essa escola clássica, vai dizer o quê? Que o homem poderia escolher ou não praticar o crime com base no seu livre-arbítrio, ou seja, o meio não o influenciaria, porque difere aqui da escola positiva, como a gente ainda vai ver, que lá vigora o princípio do determinismo, que significa que o homem é influenciado pelo meio, ou seja, por fatores internos e externos, sejam eles físicos, biológicos, econômicos ou sociais. Bom, então aqui a escola clássica, como eu disse para vocês, qual que é a principal ideia dela? Trazer a devoção do princípio da legalidade. Por isso que o crime aqui ele é visto como um ente jurídico, ou seja, uma contradição entre o fato e a norma. Nada mais significa do que o crime é definido como uma infração prevista na lei, A devoção do princípio da legalidade.
Bom, o método aqui é o método lógico abstrato ou dedutivo. O método ainda é utilizado no direito penal, né? Significa que há uma regra geral e dela se parte para o caso em particular. Bom, a pena, então, aqui, qual que era a função da pena? A pena passa a ter caráter, segundo a escola clássica, de retribuição proporcional, pois a prática do mal foi uma escolha, né? É a primeira ideia aqui da função da pena. O mal do crime, o mal da pena, né? Então, uma função retributiva da pena. A primeira, inclusive, função da pena que traz reflexos posteriormente dentro do direito penal. E por último, então, a responsabilidade, né? Deve ter por fundamento a moral e o livre-arbítrio, pois o homem é moralmente culpado e legalmente responsável pelos seus crimes. Bom, pessoal, vimos então a escola clássica. No próximo vídeo, vamos ver um pouco da escola positiva. Até a próxima! Olá, alunos, tudo bem com vocês? No vídeo passado vimos a escola clássica. Vamos analisar agora a escola positiva ou a criminologia positivista. Bom, o contexto histórico se deu no início do século XIX, influenciado pelos ideais iluministas do século anterior. Importante ressaltar que o nascimento científico da criminologia, ou seja, o seu estabelecimento de patamar como ciência, vai ocorrer somente aqui na escola positiva. Por quê? Porque aqui ocorre a adoção do método indutivo experimental, diferente da escola clássica em que adotamos o quê? O método lógico abstrato ou dedutivo. Bom, a escola positiva, então, passou-se a perquirir as causas da criminalidade, tendo como protagonista de estudo o criminoso, negando com veemência o livre-arbítrio e a liberdade humana como fundamentos da responsabilidade. Bom, a criação da escola positiva, pessoal, é atribuída a César Lombroso. César Lombroso publicou uma importante obra denominada O Homem Delinquente. Suas pesquisas basearam-se na análise da calota craniana. Para muitos autores, o César Lombroso ele sintetizou bem as ideias dos fenólogos e dos fisionomistas, né, da fase pré-científica. Então, o Lombroso aqui ele traçou a ideia, né, do perfil de um criminoso nato, ou seja, certas pessoas seriam destinadas à prática de crimes com base em fatores biológicos. Né? Então, ele diz que essas pessoas teriam, por exemplo, características como fronte fungida, mãos grandes, tendências a tatuagens e diversas outras características. Bom, principais fundamentos da escola positiva. A escola positiva, primeiro, nega com veemência o livre-arbítrio, pois o homem é determinado por fatores internos ou externos, que podem ser esses fatores biológicos, físicos, econômicos ou sociais. Bom, ao contrário da escola clássica, na escola positiva vigora o quê? O princípio do determinismo, ou seja, o ambiente social condiciona o homem à prática do crime. Então, ao contrário da escola clássica, em que vigorava o princípio do indeterminismo, ou seja, o indivíduo pode escolher ou não praticar o crime, para a escola positiva, o homem é o quê? Condicionado pelo ambiente, seja por esse ambiente de fatores biológicos ou de fatores aí sociais. Bom, então o delito aqui ele é visto como um fenômeno natural e social. Por quê? Porque é influenciado por fatores biológicos, físicos e sociais. O método aqui da escola positiva é um método indutivo experimental, né, marcando aí o nascimento científico da criminologia. Lembrando que lá na escola clássica a gente adotava o método lógico abstrato ou dedutivo. E a pena aqui é vista como um instrumento de defesa social, ou seja, prevenção geral, que é aquela que visa coagir psicologicamente a sociedade para que esta não delinqua. Lembrando que lá na escola clássica a ideia era de retribuição proporcional da pena, e aqui não, é de prevenção geral. Bom, 3 fases da escola positiva. Primeira delas, antropológica, com César Lombroso, que publicou a obra O Homem Delinquente. Para ele, fatores biológicos destinavam à prática do crime. Segunda fase, sociológica, Enrico Ferri publicou a obra Sociologia Criminal. Para ele, o surgimento do criminoso se dá por fatores individuais, físicos e sociais. E por último, né, a fase jurídica ou positivismo moderado, de Rafael Garofalo, que publicou o livro Criminologia. Para ele, né, ele afirmou que ser o crime um fenômeno natural. Bom, pessoal, depois vamos ver durante a aula a sociologia criminal, veremos ainda também
as teorias de consenso e de conflito. Até a próxima!